transformar a sua vida. Você não venha sair daqui da mesma forma. Glória a Deus. Ela está revelando que tem pessoas aqui que precisam. Glória a Tem Deus. pessoas aqui que necessitam de verdade Glória a Deus. buscar a Deus. O mais rápido possível. Glória a Deus. Vamos orar para a serva do Senhor, para que Deus venha usar ela verdadeiramente como instrumento dele aqui neste lugar. Amém? Senhor Deus, meu Pai, Deus poderoso, eterno Pai amado, Senhor agora. Pai, estou com Deus querido orando, Deus querido clamando e pedindo pela tua serva, Senhor. Pai, eu sei, Deus querido, que o azeite já foi derramado sobre esta vida, Deus querido, que ela já está preparando. Pai, que as palavras, Deus querido, que foram lançadas aqui nesse povo, Deus querido, sobre este povo, Senhor, venha ser diretamente do Senhor, Papai amado, que seja para a tua glória, Deus querido, que seja para a libertação, que seja para a transformação, Senhor Jesus. Pai, o Senhor venha usar aqui em cima como instrumento do Senhor neste lugar, Deus querido, e liberta vidas aqui neste lugar, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos para o Senhor, amém? Junção dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Amém? Glória a Deus. Antes de eu ler aqui a passagem na qual o Senhor ordenou ao meu coração, eu preciso dizer algo. Como foi que o Senhor me entregou essa passagem? Quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, sendo serva do Senhor, aqui para estar ministrando essa palavra, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor: Senhor, qual que é a palavra que o Senhor quer falar comigo, primeiramente, que fala primeiro com a gente, e com os teus filhos na tua casa? E eu orei, eu falei, eu já vim estudando algo. E aí o Senhor falou, não é esse. Fechou meu coração, fechou minha mente. E eu falei, e agora? E eu cacei, procurei, falei, essa aqui. E meu coração continuava fechado, irmão. Fechado que doía. A minha mente e meu peito. Quem ministra aqui sabe quando fecha com alguma palavra, é uma coisa, né, estranha, assim, fecha, dói mesmo. E aí fechou, e eu orava. Aí ele levantava da cadeira, ia lá fora, voltava, orava de novo e nada. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Na segunda-feira, para estar aqui hoje. E aí eu pensei, sentado. Meu esposo estava lá fora, lá, organizando algumas coisas, e eu estava dentro de casa lá estudando, eu falei, eu vou estudar a palavra. E não saiu nada. E aí eu levantei e decidi fazer como o Pedro. Fui dormir. Foi. Me deu um sono, me deu vontade de dormir. E eu fui dormir. Eu falei, eu vou dormir. O Senhor vai falar comigo, é dormindo. Ele não quer me falar, eu acordada. Eu dormi. Deitei, estava com um pouco de cabeça, deitei. Dormi, aí acordei aquele sono espantado assim, porque eu tive que fazer algumas coisas em casa. Dona de casa sabe que chega 9h30, 10 horas, tem algumas coisas para fazer. Eu pulei assim, acordei, já não estava mais sentindo dor de cabeça. E aí quando eu levantei, irmãos, eu escutava a zoada de uma água. De uma água, tipo assim, uma nascente caindo, jorrando. Aí eu falei, água? Que água é essa? E eu escutando aquela água. Falei, que água é essa, Senhor? Aí ele dizia ao meu coração, é a água de Naamã. Eu, Naamã? Ele, é essa passagem que eu quero que você fale lá na minha casa. E eu, irmãos, meu coração abriu e eu comecei a chorar. Porque quando a palavra ela entra, quando o Senhor fala conosco, que entra no nosso coração, nós se quebra. Nós começamos a descer água. E eu comecei a chorar. E agradecendo pela palavra e pelo falar do Senhor. E quando a gente descansa, o Senhor é poderoso. Ele faz. Glória a Deus. E a passagem que ele me entregou se encontra em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5.
É uma passagem muito conhecida. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça nessa noite. Pai, que eu não seja eu, mas que seja tu, Senhor. Pai, estou aqui, Senhor, posicionada para que o Senhor fale para nossas vidas nessa noite. Que o Senhor tem falado desde o começo desse culto, falado ao meu coração a palavra cura. A palavra cura está sendo ministrada nessa noite, desde o início até agora. E vamos continuar falando em cura. Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Aleluia. Essa passagem, irmãos, é muito conhecida, né? Mas, assim, o Senhor falava no meu coração, assim, que muitas vezes, muitas ministrações, a gente fala muito sobre os 7 mergulhos, né? Sobre a cura. Mas o Senhor falava ao meu coração que era para mim falar sobre o processo. Como foi que Naamã chegou aos mergulhos e à cura? Há uma história, né, por trás de todo um propósito de Deus. Todos nós sabemos que nós passamos por processos para conseguir alguma bênção, alguma cura, né, vinda do Senhor. Mas o Senhor ministrava o meu coração. Você vai falar sobre o processo. Porque muitos estão na minha casa e não entendem o processo. E se paralisa no meio do caminho. E se para no meio do caminho por não entender o processo. É dolorido. Mas precisamos e é necessário. No versículo aqui 1, que fala sobre Naamã. Naamã, ele era um comandante da Síria, que muitos historiadores estimam, né, que a doença dele, que no tempo que ele teve a lepra, foi por volta de 850 a.C. Apesar de ser um guerreiro valente, valoroso, respeitado pelo rei e visto como um grande homem, mas ele vivia um drama pessoal. Ele vivia um drama pessoal, né? Ele vivia um drama de aparência. Porque na frente das pessoas, ele era aquele homem valoroso, bonito, guerreiro, forte. Mas por trás é um homem quebrado. Um homem quebrado. Mas ele não demonstrava isso para ninguém. Ele não aceitava que ninguém tivesse dó ou pena dele. Por ele estar vivendo aquela doença. Diferente de Israel, na Síria, eles não tinham problema de viver entre as pessoas com a lepra. Já em Israel, eles se afastavam. Já lá não. Então, ele continuava fazendo as mesmas coisas, mesmo estando com a doença. Mas, mesmo assim, ele se escondia. Muitas vezes, as pessoas, né, demonstram viver uma vida que às vezes não é. Como um ditado das pessoas fala, muitas pessoas às vezes vivem família margarina, né? Que por trás existem situações muito dramáticas, situações familiares, né? Guerras espirituais e financeiras, mas muito por orgulho não querem mostrar que estão vivendo essa fraqueza.
Assim como Naamã também não queria mostrar o seu ponto fraco, porque ele era um guerreiro valoroso, vitorioso. Ele não podia mostrar, né? E seguindo em adiante aqui, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando uma presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Em meio às guerras que Naamã ia, mas os soldados guerreavam e tiveram uma guerra em Israel, levaram uma menina cativa. Ao estudar aqui, a menina tinha por volta de uns 12 anos de idade. Levaram ela cativa. E ao chegar lá, Naamã pegou essa menina e levou para sua casa, para tornar-se serva de sua esposa. Nesse momento, irmãos, quando eu estava estudando, é um dos pontos que eu mais me quebrei com essa menina. Essa menina, ela desempenhou um papel crucial na história de Naamã. O Senhor, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele faz o sobrenatural acontecer, o improvável. Em meio à guerra, eles pegaram aquela menina de Israel e levaram, e Ele pegou ela e colocou justamente dentro da sua casa. Justamente dentro da sua casa. E no versículo 3 aqui vai dizer: e disse esta a sua senhora, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então o Senhor colocou aquela menina lá dentro da casa de Naamã por um propósito. Aleluia. Por um propósito. O Senhor não permitiu à toa que aquela menina fosse levada cativa. Porque aquela menina era filha do Senhor. O Senhor não quer nenhum mal nem para mim nem para você. E Ele colocou lá essa menina. Deus usou essa menina para mostrar o caminho da cura, da libertação a Naamã. Uma menina cativa, e mesmo assim não deixou de exercer o seu papel de servir e obedecer ao Senhor, ao Deus de Israel. Muitas vezes a gente passa por situações nas quais a gente fica triste, fragilizado, ou então alguém nos magoou. Eu não vou ajudar aquela pessoa. Ela me magoou, me entristeceu. Não vou estender a mão. Não vou fazer nada por aquela pessoa. Mas essa menina, ao contrário, ela não fez isso. Ela estendeu a mão. Ela falou para sua ama lá, a esposa de Naamã, aonde o seu senhor podia encontrar a cura. Poderia ela ficar calada, porque o Naamã era o inimigo do seu lugar, da sua terra natal. Né? Ela poderia fazer isso, mas isso ela não fez. Ela foi o ponto de partida para a cura física e espiritual de Naamã. Ela foi o ponto de partida. Por que ela foi o ponto de partida? Porque o Senhor plantou ela lá dentro para que ela fosse usada para poder mostrar a Naamã o caminho da cura. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor coloca situações, pessoas na nossa vida para nos guiar, para nos mostrar aonde devemos encontrar a cura, a libertação, como aqui na casa do Senhor, que tem os nossos pastores, os obreiros, os irmãos não, porque o Senhor usa quem Ele quer.
usa quem Ele quer. Para nós encontrarmos a cura, a libertação. Glória a Deus. Aquela menina frágil, tímida, cativa, presa, mas mesmo assim ela não deixou de exercer aquilo que os pais dela, conjecturando os pais dela, plantou em seu coração desde quando ela nasceu, o Deus de Israel. Então aquela menina cresceu sabendo que Deus é a cura, a libertação, Ele é a salvação de nossas vidas. Ela está aqui fazendo o ID. Ela foi fazer o ID. Mesmo em meio à situação que ela estava vivendo, ela estava fazendo o ID do Senhor, a ordenança do Senhor. Ela estava obedecendo a ordem do Senhor. E continuando aqui no quarto, então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim: falou a menina que é da terra de Israel. Aqui nós vemos uma quebra de barreiras. A fé superou a geopolítica, ou seja, relações entre nações, né? Ali quando ela falou para Naamã aonde ele podia encontrar a cura, ali ela estava quebrando barreiras entre nações, quebrando barreiras. Muitas vezes a gente não quer romper, muitas vezes a gente não quer quebrar barreiras para a gente avançar, porque muitas vezes a gente liberando uma palavra para a pessoa para ser curada, libertada, ser salva, nós também estamos liberando sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque acredito eu, a palavra que não vai nos falar, mas acredito eu, depois de tudo isso, eu creio que essa menina voltou para sua casa. Ela estava plantando. Glória. Ela estava plantando. E nós devemos plantar o que é certo. Devemos plantar o que é o amor. Glória a Deus. Assim como o nosso pastor presidente falou quando ele retornou de viagem, na terça-feira, no Budicino, quem estava aqui, né? Falou sobre o amor. E aquela menina, ela foi só amor em falar para o comandante Naamã o caminho da cura. Ela liberou o verdadeiro amor. Enquanto aqui nós estávamos domingo, naquela oração fervorosa, e eu estava ali no cantinho ali, o Senhor falou no meu coração: enquanto os meus filhos estão lá fazendo o ID, fazendo o que eu ordenei, estou aqui eu fazendo na casa o sobrenatural. O Senhor falou ali ao meu coração: enquanto os meus filhos estão me obedecendo e fazendo o ID, eu estou cuidando da casa e fazendo o sobrenatural. E eu creio que essa menina, ao liberar isso, Deus estava fazendo o sobrenatural também na vida dela. E devemos fazer sim. Quando Deus mandar no seu coração fazer o ID, faça, irmãos. Fala do amor de Deus. Fala que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Muitas vezes a gente está em um lugar, a gente vê pessoas e Deus fala: vai lá e fala, vai lá e dá um abraço. Às vezes a pessoa não quer que fale nada, só quer um abraço, um consolo. Aleluia. Que o abraço que a gente dá quando o Senhor ordena não é nosso, é do Senhor. É do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes um abraço vai curar aquela pessoa, vai salvar aquela pessoa que poderia estar pensando em fazer algo sobre a sua vida. Então devemos sim, irmãos, fazer o ID. Aleluia. Glória a Deus. Então disse ao rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas e 100
1.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Aleluia. E neste versículo, vemos o poder humano tentando comprar um milagre. Vemos Naamã, mesmo porque eu acredito, conjecturando, ele já tinha procurado todas as formas de cura e não tinha encontrado. Mas ali, aquela menina falando ali sobre a cura, onde ele poderia encontrar, porque, irmãos, eu pensando e estudando, se ele era um homem conhecido de guerras, porque antes de você ir para uma batalha, você tem que conhecer o seu campo de batalha. Você tem que conhecer. E eu acredito que Naamã já sabia que existia um Deus Todo-Poderoso em Israel. Porque ele não negou o que aquela menina falou. Ele não negou. Ele acatou. E ele obedeceu aquela voz. E ali ele foi de encontro a seu rei e falou sobre o que poderia acontecer, sobre a sua cura. Porque o rei sabia da sua doença, mas como o rei tinha muito amor a ele, muito apreço por ele, ele falou, não, então eu vou te ajudar. E deu várias coisas muito caras para ele levar e entregar a quem ia dar a cura para ele. Então, nós vemos aqui uma verdadeira cura divina que não pode ser comprada. Muitas vezes, a gente vê em outras denominações, pessoas querendo comprar milagres, cura. Não, se eu pregar aqui tal valor X, se eu entregar uma casa ali, não tem aqui, Deus vai me dar a cura, vai me dar um milagre. Você está querendo comprar os céus. E o céu não tem preço. O céu não tem preço. O céu é graça sobre as nossas vidas. O céu é graça. É de graça nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu, Deus, matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem que da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço vós e vede, que busca ocasião contra mim? Ou seja, vemos aqui um rei desesperado. Um rei despreparado. O rei de Israel. Aqui tivemos um rei despreparado, um líder na qual não tinha orientação do Deus Altíssimo. Então, o que acontece? Ele se apavorou, porque ele pensou que era uma artimanha do inimigo contra Israel. Porque ele pensou assim, como é que eu vou curar alguém de uma lepra? Por que ele era um rei despreparado? Porque ele esqueceu que ele era o rei de Israel. E em Israel havia um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Um Deus de cura. Glória a Deus. Quando a gente está preparado na presença do Senhor, pode vir qualquer coisa. A gente vai estar preparado. A gente vai saber lidar com a situação. A gente não vai se desesperar. Pode vir situações sobre as nossas vidas. Nós que estamos na presença do Senhor, comendo a palavra, orando, jejuando, nós vamos saber guerrear as guerras que vier sobre as nossas vidas. Então não devemos fazer como o rei de Israel, o rei Jorão, um rei despreparado. Se desesperou.
que a palavra fala que sou eu, Deus, para matar e para verificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar o nome da sua lepra? Então, irmãos, devemos sim se manter preparados. Aonde nós colocar nossas plantas dos nossos pés, aonde nós estiver, nós temos que estar preparados. Na nossa casa, para os nossos vizinhos, para a nossa família, no nosso trabalho, que sempre pode aparecer uma pessoa e você tem que estar preparado. Você é soldado de guerra. Você tem que estar preparado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu creio que essa situação foi ao ponto para chegar ao profeta Eliseu. Quando eu cheguei aqui no profeta Eliseu, o Senhor me recordava da ministração de domingo. Uma benção. O Senhor disse: vou eu continuar. Continuar falando do meu servo Eliseu. E aqui no versículo 8, sucedeu que, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos um homem preparado que se levantou. Um homem preparado. Porque foram até o profeta Eliseu e falaram para ele o que o rei tinha feito. E o profeta Eliseu, um homem usado por Deus, aqui tem homem usado. Deus me levantou para esse propósito, assim como Deus levantou cada um de nós para um propósito maior. E Eliseu chamou Naamã para até a seu encontro. E Naamã, mais uma vez, foi de encontro, obedeceu. Observa aqui, irmãos, que atrás a menina falou e Naamã obedeceu. Agora o profeta Eliseu falou, Naamã obedeceu novamente. Vai pegando aí. Aleluia. Aqui no versículo 8 eu vejo uma repreensão do profeta, porque está desesperado. Não há um Deus aqui em Israel que pode tudo? Porque o rei era despreparado. Então, ele automaticamente não soube administrar aquela situação e dizer que há profeta em Israel. Muitas vezes nós estamos passando por situação e nós não damos conta de resolver. Se nós não damos conta, irmãos, há profeta na casa. Há profetas na casa. Há profetas na casa. A gente tem que entender isso. E muitas vezes a gente já ouviu aqui. Profetas, né? O profeta da casa falando através do Senhor. Aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã obedeceu e vai ao encontro do profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Aqui há uma ordem do Senhor através da vida de Eliseu. O Senhor dá uma ordem a Naamã: vai e mergulha no rio Jordão. Deus está dizendo: vem ter um encontro comigo verdadeiro. Deus deu uma ordem a Naamã.
Vem ter um encontro verdadeiro comigo. E Deus está falando para mim e para você nessa Glória a noite. Deus. Vem ter um encontro verdadeiro comigo nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando o profeta libera através do Senhor, o Senhor me falava com o meu coração. Essa passagem lá em Apocalipse 2:7, que vai nos dizer: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o Espírito que diz à igreja. Glória a Deus. Muitas vezes estamos aqui na igreja, Deus usa pessoas, usa o profeta da casa para estar falando, e muitas vezes a gente escuta, mas entra no ouvido, sai no outro, tá tudo certo. Mas isso é perigoso, isso é muito perigoso. Quando Deus usa e você sente que é com você que Deus está falando, obedeça. Amém. Obedeça. Aleluia. Porque o resultado, vocês vão ver que o resultado é sobrenatural. Glória a Deus. Naamã, mesmo sem entender nada, o Naamã obedeceu. Obedeceu aquela voz. Aqui no versículo 11 vai nos dizer: porém Naamã muito indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Nessa passagem aqui, muitas vezes queremos as coisas do nosso jeito e da nossa forma. Aqui a palavra fala que Naamã se indignou. Se indignou não pela ordem, mas pelo lugar que o profeta ordenou para que ele se descesse aquela água. Lembrando que ele era um comandante valoroso, respeitado, cheio de regalias, que vivia do bom e do melhor. Deus. Vivia do bom e do melhor. Então, muitas vezes as pessoas vão se acostumar com isso. E sempre vão querer, aonde for, vão querer honra. Vão querer que as pessoas recebam com as melhores coisas. Porque ele era o comandante do exército da Síria. Precisava ser recebido com honra. Mas Deus de Israel não trabalha dessa forma. Deus. Não trabalha com eu. Eu sou, eu posso, eu tenho. Deus. Deus não trabalha. Porque o eu sou é o Senhor dos exércitos. Amém. Glória Glória. a Deus. Glória a Deus. Mas Naamã vai entender que o eu dele não existe. Naamã vai entender isso. Aqui em Tiago 4:10 vai nos dizer... Em Tiago 10, Tiago 4:10 vai nos dizer: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. E aqui em 1 Pedro 5:6 vai nos dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Então, irmãos, precisamos nós humilharmos ao Senhor, para que o Senhor venha nos exaltar. Glória a Deus. E aqui continuando, aleluia. Aleluia, Jesus. Naamã queria todas as honrarias, mas o Senhor não trabalha dessa forma. Não trabalha dessa forma. No versículo 12 vai nos dizer: não são porventuras Abana e Farpar,
rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Porque Naamã, ele não queria se mergulhar no rio Jordão, porque o rio Jordão era sujo. Aí começa o trabalhar do Senhor. Era sujo, era barrento. E aí começa a desconstrução de Naamã. Aí começa todo o ego de Naamã cair por terra. E ele vai e fala, porque ele conhecia, como um guerreiro, conhecia vários rios limpos, lindos, maravilhosos, porque o patamar dele não poderia descer. Meu Deus. O patamar dele não poderia se submeter àquelas águas sujas. Mas aí é onde Deus trabalha. Amém? Aí é onde Deus trabalha sobre nossas vidas. Então chegaram a ele, os seus servos, e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer-te ele, lava-te e ficarás purificado. Aqui Naamã questionou os rios que prefere da sua cidade natal. É tipo assim, eu vou pagar sobre a cura, então eu quero o melhor rio, né? Vou me banhar nos melhores rios. Eu trouxe muitas honrarias, então eu quero o melhor sobre a minha vida. Mas Deus não trabalha dessa forma. Amém? Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com valores. Meu Deus. E então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou com a carne do menino e ficou purificado. O mergulho de Naamã, ele representa um processo de purificação e transformação espiritual. Glória a Deus. O que significa os 7 mergulhos? Vamos só entender um pouquinho. Primeiro, humildade. Meu Deus. Aqui começou a desconstrução de Naamã para o propósito maior do Senhor. O Senhor, quando quer algo sobre a nossa vida, quando o Senhor quer o propósito sobre as nossas vidas, Ele começa a nos desconstruir. Glória. Para que nós possamos ser transformados e não mudados, para que sejamos transformados. Primeiro, humildade, abandono do orgulho e da vaidade. Naamã teve que descer da sua posição de autoridade e de se curvar nas águas turvas, ou seja, cheia de lamas. Meu Deus. Se pessoas a qual o Senhor quer usar, o Senhor escolheu, o Senhor vai começar a desconstruir e colocar humildade Glória a Deus. naquele coração endurecido. Glória a Deus. E Naamã, mesmo sem entender, foi. Mergulhou o seu primeiro mergulho da humildade. O segundo mergulho, a obediência. É obedecer à voz do Senhor, muitas vezes, sem entender. Por que eu estou mergulhando mesmo nessa água? Suja. Eu não preciso disso. Mas mesmo assim, Naamã ficou lá, permaneceu lá. Obedeceu. Muitas vezes nós temos que obedecer sim à voz do Senhor para que possamos avançar. Glória a Deus. Avançar no processo para que o propósito seja concluído sobre as nossas vidas. Glória a Nós Deus. temos que entender que nós temos que ser obedientes ao Pai. Quando nós não obedecemos nosso pai, nossa mãe terrena, a vontade é de pegar no colo e levar ali. Vamos ali tomar um sorvete. Vamos ali, vou comprar um presente. E o papai do céu não é diferente. Terceiro, despojamento. Deixar tudo para trás
vestes, os títulos de poder para ser uma pessoa simples. Nós temos que desconstruir. Muitas vezes, pessoas querem andar todo na estica, toda ali. Mas muitas vezes, Deus quer algo aqui dentro. Não é o lado de fora. Nós temos que despojar. Nós temos que tirar as vestes, título, aqueles nossos egos, os nossos títulos, que eu sou, eu posso, eu tenho. Nós não temos nada. Glória a Deus. Nós não temos nada. Glória a Deus. Quarto, fé. Mesmo que circunstâncias adversas, improváveis, decidimos confiar e prosseguir. Naamã, no quarto mergulho, já estava começando a ser transformado dentro do seu coração. O Senhor começava ali já modificar algo dentro dele. Havia começado uma fé dentro dele, né? As circunstâncias de improváveis que ele estava decidindo confiar e prosseguir. Se eu estou aqui, eu vou continuar. Se eu estou aqui dentro já, eu vou continuar. Então ele continuou. No segundo, perseverança. No quinto, perdão, perseverança. Desanimar? Nunca. Perseverar mesmo que os resultados não são visíveis logo nos primeiros momentos. Devemos sim, irmãos, por mais que a luta é grande, que os ventos estão fortes, a gente tem que perseverar sim, continuar, porque o Senhor fala que Ele está sempre conosco, do nosso lado. Então devemos perseverar e continuar, não devemos desistir. Devemos seguir sempre. Sexto, libertação. Quando começamos a entender que o passado, as dores começam a ser deixadas para trás. No sexto mergulho, Naamã começou a se libertar. Começou a entender que o passado e as dores começavam a ser deixadas para trás. Ele não lembrava mais que existia dores, o passado dele, das coisas que ele fazia como comandante, coisas ruins, ele começou a ser liberto. E no sétimo, vitória e cura. A purificação completa, ou seja, quando abandonamos tudo verdadeiramente e reconhecendo que Deus é soberano. Glória a Deus. Aqui ele recebeu a vitória e a cura do Senhor Jesus. E para nós concluirmos, aqui nós vemos nessa passagem de Naamã, é um homem que parecia ter tudo. Um estrangeiro. O interessante, quando eu li essa parte que ele era estrangeiro, lembrei da irmã Esther. A Esther ia estar na direção desse culto, né? Estrangeiro, um homem por dentro, quebrado. Um retrato da humanidade, né? A aparência. O Naamã retrata a humanidade nos dias de hoje. Aonde devemos fazer esses 7 mergulhos todos os dias, irmãos. Nós devemos mergulhar o mergulho da humildade, da obediência, do despojamento, da fé, da perseverança, da libertação, para nós conseguirmos a vitória e a cura. Nós devemos fazer todos os dias esses mergulhos. Fala, Senhor, eis-me aqui. Vou começar meus mergulhos de hoje. Vamos começar o mergulho de hoje. E Naamã conseguiu a cura. E Naamã entendeu quem era o Deus de Israel. Ele ficou tão feliz, irmão, tão feliz, e entendeu quem era o Senhor, Deus Naamã, que ele disse a Naamã, que Naamã disse: seja assim contudo, desce e a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas,
porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor, que ele pediu uma carrada de terra de Israel para levantar um altar de adoração na Síria. E eu estudando aqui, o Senhor falava para mim o propósito de Naamã. Naamã, como era muito conhecido, e lá na Síria havia muitos idólatras, né? Muitos idólatras. Então o Senhor queria alguém que fosse visto por muitas multidões e que seria uma grande voz aonde ele fosse, porque ele guerreava e encontrava muitas nações. Então o Senhor, através da vida de Naamã, o propósito era fazer o ID. Era fazer o ID. Era ganhar almas para o Senhor, para Deus de Israel. Então, quando o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida, Ele vai nos desconstruir. Ele vai nos quebrar. Ele vai nos transformar para fazer o propósito dele sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então, irmãos, que nessa noite nós não devemos ter lados, né? Naamã quase perdeu sua cura, sua bênção por orgulho ferido. O Senhor não tem compromisso com o país, com o estado, com cidade. O Senhor tem compromisso com pessoas dispostas para Ele. Deus usou um dos seus servos para lhe mostrar. Deus usa quem Ele quer. O Senhor vai usar um coração servidor para que seu propósito seja cumprido. E eu creio que nesta noite aqui, todos os corações é servidor. Aleluia! Aleluia! Pastor Hélio, aleluia! E aí, quando o Senhor me entregou essa passagem, eu estudava as águas, o Senhor me mostrava o pastor Hélio cantando esse louvor. Aleluia! Esse louvor. Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra venha frutificar na vida de vocês, que a partir de hoje nós vamos descer as águas quantas vezes? 7 vezes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós temos que ser alguém que vai remir a terra. Naamã, quando ele recebeu a palavra de Deus, ele saiu daquele lugar para remir terra. Ele chega na Síria, ele mostra o governo e a autoridade de Deus sobre a vida dele. Se nós tomarmos posse da autoridade de Deus nesta noite, nós vamos remir a terra do nosso lar. Amém? Nós precisamos entender o caminho para que nós chegamos em casa e nós não vamos ser só um crente normal. Vai ser sobrenatural. Vai ser chamado de doido. Mas nós vamos estar cavucando a terra e remindo nela. Para receber a semente espiritual. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite. Quem quer descer aí, irmão? Quem quer descer? Às vezes é tão difícil, né, a gente querer descer daquilo que nós somos para encaixar naquilo que Deus é. Glória a Deus. Mas nós precisamos despedir desse velho homem e receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus! O meu eu e o meu orgulho, Glória a Deus. desceu comigo sem me Glória a Deus. como as águas do rio, então subirei como na mão dobrado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Eu louvo o Senhor nessa noite. Senhor, era o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero ser como
do quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser o teu poder. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu poder. Aleluia! Na mão do teu poder. Muitas vezes, nós precisamos descer. Um crente que quer ter vitória na vida, a gente precisa entender uma coisa: despeça esse velho homem, vista a roupa da humildade que Cristo já nos mostrou e siga ele. Não é difícil, irmão, mas o que nos coloca às vezes em situações difíceis com Deus é o nosso egoísmo, o nosso ego, que às vezes sempre quer estar em lugares mais altos, quer ser melhor do que o outro, quer falar melhor, quer pregar melhor, quer fazer... Não, irmão, desça desse lugar e deixa que Deus movimente a água da sua vida para que você seja transformado. Irmão, você vai só encontrar, você quer ver realmente o reino de Deus? Então seja como uma criança, diz a palavra de Deus. Tenha um coração puro. Nós precisamos purificar essa terra. Entrar nas águas para purificar a terra. Amém? Para deixar todo o egoísmo para trás, toda a altivez para trás, irmão. Nós não somos nada. Quando você morrer, vai precisar de 4 pessoas para carregar seu carreiro. Não, você não vai poder ir para o buraco, não. A gente precisa descer. Descer significa ser humilde, ser verdadeiro. Doa quem doer. Seja verdadeiro. Rede em si a palavra do Senhor. Seja transformado. Esse homem não foi por causa das águas que ele foi curado. Foi por causa da atitude que ele tomou diante de Deus de mudar. Tanto que depois o servo pegou o tesouro que era de Naamã e tomou consigo toda a lepra com ele. Todo aquele que quer ser grande demais, irmão, ser altivo demais, ele toma a lepra de Naamã. Meu Deus. Não adianta ter tudo nessa terra, diz o Senhor dos Exércitos essa noite. Não adianta ter a terra inteira, tudo nessa terra, e perder o reino do céu. Não adianta ter glória nessa terra. Não adianta ter prazeres nessa
nada sobre essa terra. Quando chegar naquele grande dia, você ser dispensado da glória que há de vir ainda. Organize a sua vida conforme Deus está estruturando você. Aceite. Que dói mesmo. Amém? Eu quero glorificar o Senhor.